Peggy 18. Pônei maldito, lá 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 lá. Senhor Osni, gostaríamos de fazer uma entrevista com o senhor sobre processos de mudança social. O senhor aceita participar desta entrevista? Sim, com certeza. O senhor é aposentado? Sim, eu sou aposentado desde 2008. Qual era a sua profissão antes de se aposentar? Eu trabalhava na educação. O que era feito nesse ambiente? O senhor lembra quantas pessoas tinham nesse ambiente? Lembro, nós tínhamos em média anual 1.000 a 1.200 alunos e uns 50 a 60 professores. O senhor teve algum outro emprego antes desse? Eu tive vários, tanto no comércio, na indústria, mas o principal foi técnico de segurança de trabalho em uma grande empresa de plástico. Qual era o seu emprego preferido? O emprego preferido meu é aquele que me dá mais satisfação, no caso a educação. Haviam muitas dificuldades nesse ambiente? Sim, cada vez que se relaciona com pessoas, dificuldades sempre serão encontradas, mas ela é importante para que a gente possa realmente fazer a diferença. Você acredita que essas dificuldades lhe ajudaram na construção da sociedade a qual o senhor participou e participa até hoje? Sim, com toda certeza. Nossa sociedade é feita exatamente na base da educação. O pessoal aqui da redação ouviu dizer que o senhor é expert em idiomas estrangeiros. Nesse caso em específico, o Esperanto. O senhor lembra como surgiu essa paixão pelo idioma? Poderia nos contar um pouco? Sim, lembro. Eu inicialmente só trabalhava na questão da língua portuguesa. Como nasci no Brasil, automaticamente só a língua portuguesa me interessava. Por isso eu fiz correspondência com alguns amigos na Angola, em Moçambique, e aí uns amigos meus observaram que eu fazia correspondência e disseram: por que o senhor não faz o Esperanto? E aí me interessei para saber o que era o Esperanto e encontrei um professor em Florianópolis que me deu 12 horas de Esperanto, curso, onde eu aprendi tudo básico sobre o Esperanto e dali para frente eu comecei a fazer correspondências em Esperanto. O senhor acredita que tenha influenciado a vida de alguma pessoa com o uso deste idioma? Na verdade, várias pessoas já foram influenciadas com o uso desse idioma, inclusive na África, que eu tenho conhecimento, por eu ter lido muita coisa a respeito desse idioma. E sei que isso é possível. Como funciona este processo? A vida de quem o senhor influenciou? Na verdade, eu não vou mencionar nomes, mas eu tenho certeza que as pessoas que convivem comigo, de certa forma, eles estão interessados ou pelo menos preocupados em saber o que pode ser feito com o Esperanto. E muitos até alegam que o Esperanto não serve para nada, mas é porque eles não têm o conhecimento completo sobre o idioma. Então, no início, o processo se dava através de cartas. E hoje em dia, o senhor consegue se comunicar com outros esperantistas através de e-mail? Ou foi o inverso? Não, com certeza foi com correspondência. Nos anos 80 eu comecei a fazer a correspondência, principalmente na Europa e até na China. Hoje eu utilizo somente a internet que facilitou a correspondência. O senhor acha que conseguiria nos explicar de forma simples como enviar um e-mail? Como se envia um e-mail? Primeiro tem que ter o provedor. Então, em 1999, em junho de 99, eu providenciei o provedor aqui para minha residência. Em seguida, foi criado um e-mail para que eu pudesse usar o equipamento. E a partir daí comecei a utilizar os e-mails. Quando foi a primeira vez que o senhor viu um celular? Foi nos anos de 93 que nós adquirimos na família um celular. E a partir daí então nós começamos a conhecer o celular.
Qual era a ideia que o senhor tinha sobre essa mecânica da telefonia? No início eu só via coisas escritas, ou alguém tinha me comentado sobre esse equipamento. Só depois de 93, como eu falei, é que eu realmente tomei conhecimento do equipamento. O pessoal aqui da redação acredita que todo mundo deveria ter cursado comunicação social como um instrumento básico de ensino. Assim como sabemos que o pessoal da área de direito acredita que todos os seres humanos deveriam ter feito o curso de direito para reconhecerem os seus direitos como cidadão. O que o senhor tem a acrescentar sobre isso? A educação é a base de todo o nossa convivência em sociedade. Portanto, eu acredito piamente que assim como o metal, como nós consideramos o ouro um metal dos mais preciosos, eu ainda levo em consideração o diamante, que após lapidar, ele brilha de formas diferentes. Portanto, o lapidador é o professor, é o profissional que faz a diferença para essa peça que é o aluno, o educando. E isso faz toda a diferença entre eu aprender, eu conhecer e saber. O que o senhor entende com a seguinte frase? As diferenças são muito maiores do que o valor que um dá para o outro. Na verdade, assim como a nossa mão, que tem 5 dedos, cada um tem seu valor e suas diferenças. Quando nós olhamos a sociedade, assim ela também se apresenta. E quando parece que são iguais, a gente pasma, elas são opostas. Portanto, a nossa sociedade é feita com essas diferenças, e essas diferenças devem ser respeitadas. Por isso que eu amo Zamenhof com a filosofia dele, que é o romarismo. O romarismo é a base para que a nossa sociedade modifique o seu comportamento. Considerando que estamos no ano de 2017, quando foi ou quando será o carnaval deste ano? Esse ano será em dia 28 de fevereiro, portanto, o último dia do calendário nosso do segundo mês do ano. Outras perguntas. O senhor já viu um Xbox? Eu só tinha visto na casa das minhas netas. O senhor já utilizou um Xbox? Não, eu pessoalmente não usei. É possível enviar um e-mail através de um Xbox? Eu não tenho esse conhecimento. É possível abrir o Facebook através de um Xbox? Eu acredito que sim, porque é um equipamento ultra veloz e potente, como eu vi na casa das minhas netas, eu acredito que sim. O senhor sabia que o Xbox é um produto da Microsoft? Não tinha esse conhecimento.